Bora treinar mais um, né? Ah, esqueci de falar que quando não é trinômio quadrado perfeito, não dá para fatorar, tá? Na próxima vez que aparecer um que não é trinômio quadrado perfeito, nós vamos escrever não é trinômio quadrado perfeito, porque eu tenho preguiça de escrever. Vamos lá. Letra F é um trinômio porque tem 3 termos. Tem alguma coisa repetindo? Não. Não tem nada repetindo nos 3 termos. Então, não é fator comum em evidência. Não é agrupamento, porque agrupamento tem 4 termos. Esse tem 3 termos, você desconfia de trinômio. E trinômio você tem que verificar se é um trinômio quadrado perfeito. Então, como é que você verifica? Primeiro, você extrai a raiz do primeiro. Qual a raiz do primeiro? A. Depois, você extrai a raiz do último. Qual a raiz do último? Raiz de 49 é 7. Em seguida, sempre você vai colocar um 2 aqui na frente, sempre. E vai multiplicar. 2 vezes 7, 14. Deu o termo do meio? Deu. Então, é trinômio quadrado perfeito. Extrai a raiz do primeiro, pega o sinal do segundo termo, extrai a raiz do último, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Acabou. Próximo. Olha lá. Tem alguma coisa repetindo nos 3 termos? Não, então não é fator comum. É agrupamento? Não. É um trinômio? Não é agrupamento porque não tem 4 termos. Terceira pergunta. É um trinômio? É um trinômio, só não sei se é quadrado perfeito ainda. Vamos verificar. Então, extrai a raiz quadrada de 9x ao quadrado, tá? E põe aqui no meio. Qual a raiz de 9x ao quadrado? 3x. Extrai a raiz do último. Qual a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Aí, você tem que colocar um 2 aqui na frente e fazer essa multiplicação. Quanto dá 2 vezes 3? 6. 6 vezes 2, 12x. Então, isso aqui, ó, deu 12x, que é o termo daqui de cima. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Extrai a raiz do primeiro, que é 3x, sinal do segundo, menos, raiz do último, 2, fecha o parênteses e leva ao quadrado. Próximo. Olha lá. Primeira pergunta, tem alguma coisa repetindo nos 3 termos? Não. Segunda pergunta, é um agrupamento? Não, porque não tem 4 termos. Terceira pergunta, é um trinômio? É, só não sei se é trinômio quadrado perfeito. Vamos verificar. Para verificar, você extrai a raiz do primeiro. Qual a raiz quadrada de 25x2? Põe aqui no meio, 5x. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Põe aqui no meio. E aí, tem que colocar o que mesmo? Multiplicar por 2. Multiplica por 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Então, aqui deu 30x, que é o termo daqui. Portanto, é um trinômio quadrado perfeito. Então, extrai a raiz do primeiro, abre um parênteses, né? Extrai a raiz do primeiro, sinal do meio, raiz do último, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Próximo. Tem alguma coisa repetindo nos 3 termos? Não. É agrupamento? Não, porque não tem 4 termos. É um trinômio? É um trinômio. Vamos verificar se é um trinômio quadrado perfeito. Então, a gente extrai a raiz do primeiro termo. Qual a raiz do primeiro termo? Põe aqui no meio. Extrai a raiz do último termo. Qual a raiz de 100? Põe aqui no meio. A raiz de 100 é 10. E aí, não pode esquecer de colocar um 2 vezes, que é para achar o dobro. Quanto dá 2 vezes 10? 20x, que é o termo de lá. Então, é um trinômio quadrado perfeito, vamos extrair. Extrai a raiz do primeiro, x. Sinal do segundo, 2, menos. Raiz do último, 10. Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Não pode esquecer de elevar ao quadrado, tá? Então, no trinômio quadrado perfeito, aparece a palavra quadrado. Você tem que extrair a raiz quadrada do primeiro e do último, tá?
Então, trinômio quadrado perfeito, extrai a raiz do primeiro e do último. Olha lá. Primeira pergunta, tem alguma coisa repetida em todos os termos? Não. É agrupamento? Não, porque agrupamento só tem 4 termos e esse só tem 3. É um trinômio? É. Mas se for quadrado perfeito, eu tenho, ó, apareceu a palavra quadrado, eu vou ter que extrair a raiz quadrada. Vamos extrair a raiz quadrada do primeiro. Qual a raiz quadrada de 25x ao quadrado? Põe aqui no meio. Qual a raiz? 5x. Extrai a raiz do último. Qual a raiz quadrada de 1? 1. Põe aqui no meio. E aí, você tem que colocar 2 vezes aqui. Então, 2 vezes 5, 10, vezes 1, 10x. Deu o termo do meio? Deu, né? Ó, deu o termo do meio. Então, dá para fatorar. Extrai a raiz do primeiro, 5x. Segundo, o sinal do meio, menos. Extrai a raiz do último, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. 5x menos 1 ao quadrado.